Oi, oi. Eu sou a Marcele Amaral, sou terapeuta sistêmica, cofundadora da Escola da Plenitude e trabalho com as constelações familiares. Quem já assistiu aos 2 episódios aqui no Pode Ser Cast sobre o relacionamento com a mãe e o relacionamento com o pai, já percebeu que são relacionamentos que trazem grande impacto para as nossas vidas. E se você quer aprofundar nas constelações familiares e fazer movimentos de alinhamento de liberação para a sua vida, eu faço um convite para que você acesse o nosso site, a escoladaplenitude.com.br, e faça o nosso curso Jornada Sistêmica. É um curso prático, com exercícios, meditações, alinhamentos, para que você encontre uma nova forma de lidar com a sua história e o seu sistema familiar. Fica o convite e venha com a gente nesse processo de consciência e liberação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. Obrigado a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras. E, é claro, aos nossos parceiros publicitários. Lembrando sempre que os episódios do nosso canal são exibidos todas as terças-feiras às 20 horas. E hoje estamos muito bem acompanhados, não é mesmo, Michele Vale? Olá, tudo lindo, Renato Leandro? Tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras da religião e do preconceito. Convidada de hoje, gente, é aquela grata surpresa que você tem navegando pela internet. Navegando pela internet, Instagram, acessei ali um conteúdo que literalmente caiu no meu colo, algo que inclusive estava muito precisando ouvir. E aí ousei fazer o convite. Então, hoje nós vamos falar sobre a nova era da consciência com a terapeuta integrativa Juliana Gnâncio. Ela criou o seu próprio método, já realizou mais de 2.000 atendimentos em 11 países. Então, prepare-se, porque juntos nós vamos descobrir se estamos prontos e como fazemos aí para vibrar mais alto. Vem para a nossa bancada virtual e seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Uma grata satisfação também de ter recebido esse convite, poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, como eu cheguei aqui como terapeuta. Muito obrigada. O Ju, vou chamar de Ju. Pode falar. A gente fica aqui batendo papo 15 minutos nos bastidores, aí a gente pega intimidade, né? Não, com certeza, mas fica super à vontade. Ju é meu primeiro nome, quase. É seu primeiro nome. Eu queria só para a gente começar a esquentar, saber como que você deu início nessa jornada, na sua caminhada aí na espiritualidade, e como que chegou às terapias integrativas na sua vida.
Então, eu contar para vocês a história da Juliana terapeuta, eu tenho que contar para vocês a história da Juliana antes das terapias. Na verdade, foi um caminho que eu precisei entender e conhecer e ser apresentada pela vida, porque eu não conhecia quase nada de terapia. Eu, de alguma forma, era fechada porque pela religião, pelas coisas que eu aprendi na vida, eu não tinha contato com as terapias. Então, a primeira terapia assim que me abriu a cabeça foi uma psiquiatra que eu acabei conhecendo, e ela trabalhava com medicina germânica, e foi num momento de muita dor que eu acabei indo me consultar com ela, que uma amiga me recomendou. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá, né? Eu tô com dor na coluna, eu tô com dor no joelho, o que a psiquiatra vai me ajudar? Só que essa amiga recomendou muito, uma amiga de infância. Eu falei, gente, eu vou lá ver o que é, né? Na época era uma consulta cara, lá em Ipanema. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Tá bom, vamos embora. Aí eu fui. Aquela coisa, né? Criança limitante, total, começo de expansão de consciência. Aí eu fui. E aquela psiquiatra, ela me deixou assim algumas perguntas no ar, realmente para trabalhar minha consciência. Eu acho que o cérebro ficou procurando resposta para aquilo, sabe? Então ela falou assim para mim: "O que é essa dor que está aí nas tuas costas, né? Por que você está com uma dor aqui como se você estivesse carregando o mundo?" Quando ela falou aquilo para mim, eu falei: "Meu Deus, é verdade." Depois o joelho, ela virou para mim e falou assim: "Olha, por que os seus joelhos não querem te levar onde você quer caminhar? Você já parou para pensar que às vezes você está muito rígida nesse caminho e esse caminho não é o seu?" Então ela começou a me fazer várias indagações relacionadas à forma que eu penso, à forma que eu estou agindo, as minhas emoções. E aí eu falei assim, nossa, que coisa interessante isso tudo, né? Saindo dali, eu escutei eles falarem sobre um curso, me interessei, perguntei para a secretária, só que eu, na época, eu trabalhava com direito. Por isso que eu falei da antiga Juliana e da Juliana atual. Eu trabalhava, na época que eu fui para lá, eu trabalhava no aeroporto, no Galeão, com risco e crise, enfim. Eu estava numa outra época da minha vida, né, parando ali alguns momentos para me cuidar. E aí eu peguei e falei assim, bom, acho que eu vou fazer esse curso, né? Falando ali com a secretária. Depois eu falei assim, não tem nada a ver comigo, 4 dias de curso. E a secretária me ligou e falou assim para mim, olha, Juliana, você foi sorteada, você foi uma das pessoas que foi convidada a participar aqui do curso. E aí, de repente, a Juliana saiu da vida dela, que era quase que mergulhada dentro do aeroporto, para 4 dias de imersão de medicina germânica, para entender as emoções relacionadas às dores que a gente sente pelo corpo, a todo tipo de doença, o porquê de tomar o remédio, o porquê de não tomar remédio, toda a visão germânica dessa nova medicina. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho muita coisa para aprender na vida, né? Eu acho que eu vou começar a mergulhar nesse mundo. E essa médica, ela me indicou para um renascimento. E quando eu fui na médica do renascimento, que eu não sabia o que era isso, ela falou que eu tinha que ir, eu achei ela muito maravilhosa, eu fui. A moça do renascimento era uma terapeuta, me acolheu assim de uma forma incrível. E ali eu fiz alguns renascimentos que é a partir da nossa própria respiração, que a gente estimula as nossas memórias celulares. Então, o meu corpo trouxe informações para mim, na minha tela mental, ninguém falou nada, durante as respirações. E ali eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Porque ela não me deu droga nenhuma, ela só me mandou respirar. E, de repente, eu comecei a sentir, sabe, um cheiro adocicado e uma coisa, assim, diferente no meu corpo. Depois de fazer o curso, que eu também fiz todas as terapias que eu experimentei, depois eu fui fazendo o curso, né? Que eu gosto de aprofundar nas coisas, e eu fui fazendo o curso ao longo dos anos, né? E aí eu fui fazer o renascimento, estudar o renascimento para entender por que eu senti o cheiro, por que aquilo para mim dava até um efeito de droga. E eu fui entender que foi a anestesia do parto, que a minha mãe tomou anestesia no parto. Quando eu fazia o renascimento, eu sentia um cheiro adocicado, perguntava se tinha perfume na sala. Eu sentia uma coisa muito diferente, eu sentia todo o meu corpo formigando, então toda uma sensação que eu falava, gente, parece que, né, tem alguma coisa aqui e ela não me deu nada. Só que a cada vez que eu ia na terapia, eu sentia o meu corpo mais leve. Tanto é que a terapeuta falou para mim, olha, você vai para casa, você não vai contar para ninguém o que aconteceu aqui, guarda isso, deixe trabalhando dentro de você, deixa digerir a situação, que você vai voltando aqui, a gente vai trabalhando. E quando eu cheguei em casa, minha mãe mora na casa do lado. Aí eu passei e fui lá na casa da minha mãe.
E, na verdade, quando eu fiz esse primeiro renascimento, eu fui no acidente do meu pai quando eu tinha 5 anos. Né? Meu pai teve um acidente grave e eu sofri muito com aquela situação de ver meu pai mal, minha mãe cuidando dele por meses. E aquilo me abalou muito quando eu era criança, né? Eu acabei lidando com as minhas ferramentas de criança, me sentindo culpada de alguma forma, me sentindo excluída de não estar no hospital, aquela coisa, né, de criança que eu precisava tratar, precisava rever. E o meu corpo, né, a primeira emoção que o meu corpo trouxe para mim foi a emoção da época do acidente do meu pai. Eu chorei muito, eu contorci o meu corpo, eu fiz muita força no meu corpo, acho que até de resistência. E aí eu fui entendendo tudo aquilo, né, todo aquele processo. Depois dali, eu fiz hipnose. Eu fui num xamã da Amazônia, tudo que acontecia, eu fiz vidas passadas, eu fiz milhões de coisas. Eu não sei o que me curou, né? O que me curou, acho que foi me abrir para esse universo. Né? E tanto é que hoje eu me chamo de universalista, porque eu acredito que cada pessoa ela tem uma forma de olhar para um problema, para a vida como ela é, e tem um ângulo diferente. E nós somos complementares, cada um com seu ângulo. Então, acredito que nas religiões são assim. Tem umas que a gente se identifica mais que as outras. Então, eu respeito todas as pessoas, com a sua religião, com a sua forma de pensar, mas não quer dizer que eu vou pegar para mim todas, né? Eu respeito. E aí, claro que eu vou levar para minha vida da forma mais saudável que eu acho. Mas eu acredito que, assim, é um respeito coletivo que eu tenho com todo mundo. Acredito na criação, no Senhor da criação aí, um Deus maior, e vou levando a minha vida. E foi assim que eu consegui me curar. Então, desde 2018, eu comecei a praticar todas as terapias que eu aprendia, eu comecei a praticar. Então, eu aprendi floral, eu aprendi mesa radiônica, radiestesia, barra de ácidos, enfim, um monte de terapia. Quando chegou em 2022, depois da pandemia, eu falei assim, quer saber? Chega dessa vida... Aí eu já estava trabalhando em outro lugar no centro da cidade e eu ia 1h40 para chegar no centro da cidade, 2h30 para voltar todo dia. Quando eu fiz as contas de quanto isso dava, eu vi que davam 36 dias do meu ano que eu ficava no trânsito. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de qualidade de vida, chega. Eu vou ser terapeuta, eu não sei como é que vai ser, eu vou estruturar esse negócio, vou fazer um plano de negócio. Eu comecei a assistir mentoria, fazer por onde eu começar a entender como eu montaria o meu negócio, que eu nunca tinha montado uma coisa só minha. Eu até tive, né, sócios. Eu até montei alguma coisa, mas não foi para frente, não foi, não sei, tão grandiosa, né? Eu morei na França um tempo, eu dei aula de francês para estrangeiros, mas não foi por muito tempo, e minha vida naquele momento não tinha uma expansão de consciência como eu tenho hoje. Hoje eu sinto que eu tenho uma missão, eu sinto que eu tenho que levar as pessoas a conhecer esse caminho de se abrir, né, para a energia vital, para a energia que a gente tem no nosso corpo, sabe? E se abrir para o universo mesmo, entender as religiões, entender o que faz bem para a gente, o que equilibra, o que da natureza que eu preciso, né, me conectar, porque a gente precisa se conectar com a natureza. Eu entendi que eu vivia muito dentro de uma caixinha de concreto, né? Seja no meu apartamento, seja na minha casa, ou seja no meu trabalho, eu estava o tempo todo dentro da caixa de concreto. E o universo é uma expansão tão grande, tem uma natureza tão linda. E por que eu não estava em contato com a natureza? Se a natureza me fazia tão bem. Aí eu falei, gente, eu tenho que mudar a minha forma de viver, levar para as pessoas isso e mostrar o quanto isso me fez bem, porque eu cheguei a ter um diagnóstico de fibromialgia. As pessoas não tinham não tinham um diagnóstico correto, né? Então eu chegava e falava, fibromialgia, você tem que tomar remédio tarja preta. E um pouco antes disso, eu também descobri o vitiligo nos olhos, que uma médica, que foi muito maravilhosa, também uma dermatologista, me mostrou no livro de medicina. Ela falou assim, olha o que significa aqui o vitiligo. E o vitiligo explodiu nos meus olhos, né? E ela pegou e falou assim, isso é uma doença relacionada à emoção. E quando eu fui nessa psiquiatra, que na verdade isso aconteceu um pouquinho antes, a psiquiatra falou assim, o que tem nos seus olhos que você não quer enxergar? Então, assim, 2015 ali, eu acho que eu peguei, entre 2013 e 2015, eu peguei a primeira onda, assim, do despertar, sabe? E a partir dali eu comecei a entender qual era a minha missão. A minha missão era mostrar para as pessoas que não estavam se entendendo, se enxergando com dores e com problemas de saúde,
e é até hoje a minha missão, mostrar para essas pessoas, né? Hoje eu trabalho muito mais com mulheres do que homens. Eu acabei tomando essa vertente de trabalhar mais com mulheres, mas eu também trabalho com homens, e que querem se reconectar de novo com essa própria energia, porque elas estão, de alguma forma, se sentindo desvitalizadas, pessoas que tiveram fortes demais, que tiveram grandes sonhos, que se viam dentro de grandes coisas que iam fazer na vida, e em um certo momento da vida chegaram e se sentiram de alguma forma muito desconectadas, desvitalizadas de tudo que eles queriam, não por falta de força, mas por falta de conexão com essa natureza, conexão com o que faz o coração da gente vibrar. E ali eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas, porque eu tive momentos em que o pensamento suicida veio muito forte para mim. E eu não entendia que estava conectada à minha energia. Então, eu precisei passar por todo esse caminho, né? Passar por uma experiência de difícil, né? Que é essa experiência de... Eu não cheguei a tentar o suicídio, né? Mas muito pensamento suicida. E eu consegui sair disso. Claro que não foi fácil. Passei por 1001 terapeutas, né? Para eu poder me entender. Então, hoje, eu quero dar o caminho para essas pessoas que precisam se reconectar também, se revitalizar, trazer força de novo para poder seguir o propósito, para poder realmente reativar a missão de vida, a missão propósito, porque todo mundo tem uma missão aqui, a gente precisa só se entender. Agora, quando a gente está cansada, quando a gente está exausta, a gente não consegue, né, se conectar com o propósito divino, porque, em primeiro lugar, a gente tem que se sentir dentro de uma linha de satisfação, né, para eu poder ajudar o próximo. Eu tenho que estar de bem com a vida, eu tenho que estar me nutrindo. Eu sempre dou um exemplo, assim, de uma árvore forte, frondosa. Ela, quando ela está forte, grandona, ela dá as folhinhas dela, dá fruto, faz sombrinha para todo mundo. Mas se ela não cuida da raiz dela, ela vai se desvitalizando, as folhas vão caindo, ela não vai mais fazer sombrinha para ninguém, e ela vai começar a balançar para um lado e para o outro. E é mais ou menos a forma como eu vejo as pessoas hoje. Eu vejo que elas vão se desvitalizando, e é o cansaço, e a autocondenação, são várias coisas que passam pela cabeça, são as emoções de tristeza, de, às vezes, uma pessoa muito apática, está muito passiva, ela não está entendendo tudo aquilo que está acontecendo com ela, está tudo no estado mental, no estado das emoções. E ali eu consegui criar um caminho, né? O caminho entre as emoções, entre o estado energético, entre uma pessoa saudável, uma pessoa não saudável, e criar uma metodologia que hoje eu consigo pegar um reloginho radiestésico, eu consigo analisar as glândulas das pessoas, eu consigo ver ela de cima a baixo, eu consigo analisar a casa dela, consigo trazer para ela um raio-x terapêutico do que está acontecendo no campo mental, no campo físico, no campo energético, no campo espiritual também, porque às vezes as pessoas também têm problema com a parte espiritual. Então, assim, realmente trazer uma clareza mental para a pessoa poder olhar qual o ponto de partida dela, por onde eu começo, né? Geralmente a gente começa, né, cuidando de si mesma, parando de ajudar todo mundo e falando, não, peraí, eu estou precisando de ajuda, eu vou assumir, né? Porque a gente precisa chegar uma hora e assumir isso, e não é fraqueza, ao contrário. É aprender a se fortalecer, aprender a dar limite, a dizer não para as pessoas, porque eu acho que, ainda mais as mulheres, né? A gente passou por os homens e as mulheres, a gente passou por um crescimento tecnológico aí, eu concordo que todo mundo passou, mas eu acredito que essa história da mulher entrar para o mercado de trabalho, com os filhos, e trabalhar, e essa mudança toda de valores da mulher nessa rotina, trabalhando mais a história de ser mãe, de dar conta, de fazer tudo, mais as crenças limitantes que vieram culturais, né, das famílias, e eu acho que isso pesou muito. Então, a gente precisa rever, a gente precisa olhar para a nossa raiz, a gente precisa olhar para a energia que está, assim, no nosso campo vibracional, porque, na verdade, quando eu nasci nessa família que eu estou hoje, quando as pessoas nascem, tem um campo vibracional, né, uma psicosfera toda conectada à minha família, toda a cultura que vem. E essa energia está no nosso campo, e eu posso repetir padrão, ou eu posso fazer diferente. Quando eu tenho a consciência que eu posso fazer diferente, é maravilhoso, porque eu vou abrir um novo caminho mental e eu vou sair dali daquela nuvem que estava com problema, aqui tinha uma tendência hereditária a ter um tipo de problema de saúde, aqui tinha um outro tipo de problema de saúde, ou que traz um problema de depressão, de ansiedade, enfim. Quando eu começo a ter essa consciência, fica muito mais fácil. Então, o meu método, eu consigo me basear no que a pessoa
está pensando, os pensamentos recorrentes dela, eu consigo captar do campo vibracional, eu consigo captar as crenças, né, do campo emocional, do campo físico, energético, a energia do corpo. Poxa, eu não estou dormindo direito, eu não estou com a memória boa, eu vou na minha sala. Quando eu volto no meu quarto, eu esqueci tudo. E aí, quando a pessoa me fala isso, eu falei, pronto, peraí, vamos dar uma olhada aqui na pineal dela, vamos ver se ela está tendo clareza mental, como que está a energia disso aqui que funciona, dessa glândula que funciona aqui. Então, eu consigo ter a clareza da pessoa, depois eu passo para a casa dela, para ver se onde ela dorme tem uma energia vibracional boa, porque se aqui no mental dela não funciona, a casa dela vai estar impregnada, e eu tenho que ver qual lugar ela passa mais tempo. Ela trabalha fora de casa, ela trabalha na casa dela, então eu consigo medir as áreas da casa, né? O quarto, que é onde ela dorme, que ela vai sonhar. Se eu estou no estado vibracional durante o meu dia, feliz da vida, maravilhosa. Chego em casa desse jeito, tomo meu banho e vou dormir. Ótimo, a energia vibracional das minhas paredes, do meu ambiente, ela é maravilhosa. Agora, se eu estou ansiosa, se eu estou exausta, se eu estou triste, se eu estou brava, irritada, quando eu dormir, eu vou desdobrar, né? Durante o meu sono, eu posso ter um sonho, um pesadelo, porque eu estou conectada numa energia difícil, complicada, abaixo aí vou entrar em hertz, vamos falar de hertz, né? Abaixo de 200 hertz, a gente está conectado, né, numa energia que é mais contraída. Então, eu vou desdobrar num lugar que não é positivo, e aí eu vou alimentar nas minhas paredes um plasma negativo. Então, a energia do meu quarto não está boa. E às vezes, assim está na sala, assim está na cozinha. Como que eu descubro se uma cozinha está com energia baixa? Eu vou lá e vejo assim, de 0 a 100 no reloginho. Ah, a tua cozinha está 30, está 40. Aí começo com as perguntas para entender. Quem fica mais na cozinha? Tem brigas na cozinha? Que geralmente a gente começa a entender o movimento daquela família naquela casa. Então eu consigo entender o movimento da família pela mãe, né? E depois a gente vai entendendo dos filhos e tudo mais, consigo medir cada um dos quartos, consigo fazer perguntas depois que eu vejo a sala também, qual tipo de... Essa medição, Juliana, desculpa te interromper, mas aí a gente está falando especificamente da radiestesia, Já correto? estou na radiestesia, Ah, né? legal. Estou falando da radiestesia. Eu falei um pouco de hertz, né? Do estado vibracional da gente, e estou falando da radiestesia também. São medições diferentes, mas que a gente consegue fazer todas essas análises das pessoas. E aí eu vou juntando todas as medições que eu preciso para eu ter o raio-x dessa família, do que acontece naquele lugar, e trazer a pessoa para um momento assim de diagnóstico mesmo, de consciência. Vamos olhar para você agora? O que está faltando para você agora se reconectar com você mesma? Então, em primeiro lugar, todo diagnóstico que eu tenho, eu vou explicar para essa pessoa como ela chegou ali. Porque além dos pensamentos que eu vou encontrar e mostrar para ela, olha, você tem esse tipo de pensamento? Às vezes tem gente que tem algum tipo de crença limitante, que acha que, vamos lá, com dinheiro, né? Que a gente vê muito. Eu não tenho dinheiro porque é karma da minha família. Ou eu não mereço, merecimento. E eu encontro isso nos diagnósticos. Isso eu vou equilibrar a pessoa a 100% no campo vibracional dela, mas eu preciso explicar para ela qual tipo de pensamento está atrapalhando ela, para ela não repetir isso de novo. Claro que, né, quando um caminho mental está pronto na nossa cabeça, né, a gente vai lá e repete de novo sem querer. Mas quando a gente traz a consciência para a pessoa, quando acontece, ela fala assim, nossa, mas a Juliana falou para eu cortar esse pensamento. Então, eu sempre brinco assim, imagina que tem um fiozinho do pensamento negativo, você vai lá e corta com uma tesourinha mágica, e aí eu faço com essa pessoa uma lista dos sonhos, né? Nem que sejam o que ela quer fazer para a vida dela, o que é surreal, é maravilhoso. Eu sempre pensei desde criança, mas é o sonho dela, é o verdadeiro dela. Faça uma lista para ela poder se conectar nesse momento que veio uma sensação de tristeza, um pensamento difícil. Vamos conectar no que é bom para a gente fortalecer o seu caminho mental do positivo. Porque se a gente olhar para um gramado verdinho, né, ele está verdinho, ninguém passou ali em cima daquele gramado. Se eu começar a passar todo dia, vai ficar um caminhozinho. Então, se eu pensar que o meu caminho mental para o negativo, ele já está pronto, um caminhozinho, e eu quero criar um novo caminho mental, então vamos lá, vamos imaginar que é um gramado verdinho, que agora eu vou fazer o
caminho do meu sonho. Para eu parar de andar nesse gramado aqui. Para o gramado ficar todo verde e não ter mais caminho aqui. Então, automaticamente, eu consigo me conectar nesse novo caminho, alimentar e me nutrir do que me faz bem. Então, às vezes, eu faço uma brincadeira, eu falo assim, olha, qual o lugar que você gostaria de viajar? E pensa num lugar assim... Vou perguntar para vocês, um de vocês dois, fala para mim um lugar que vocês nunca foram, mas que vocês gostariam muito. Egito. Egito? Então, vamos lá. E você? Eu quero ir para o deserto. Para o deserto. Sei, isso. Tá. Eu vou fazer essa brincadeira com vocês, que quem estiver escutando aqui a gente, eu quero que lembre também, o dia que estiver num momento difícil, com um pensamento difícil, e se vê nessa situação de estar alimentando, aquele videozinho que a gente alimenta do negativo, corta, cancela mesmo, dá o comando para tua mente, eu cancelo agora esse pensamento, e eu vou me conectar com o Egito, eu vou me conectar com o deserto. E vocês podem até pegar a internet, esse instrumento maravilhoso aí que tem pra gente, vai lá no Google Earth e procura o deserto, o lugar que você quer conhecer. Já vai antes de chegar lá, desce com o bonequinho lá do GPS e anda pelos lugares que vocês querem ir. Procura quais são os hotéis, melhores hotéis, qual é o melhor período de temporada, qual que é a comida tradicional. Realmente, a gente começar a criar aquele caminho mental, porque eu estou a uma partícula de realizar o que eu quero. Quando eu coloco isso no meu caminho mental, eu crio já o caminho mental dentro da minha cabeça. Eu tenho pacientes que falam assim para mim, meu sonho é ir para Paris. E aí a pessoa conseguiu uma corrida lá de trabalho, Juliana, olha que coisa linda, eu consegui ir para Paris. Eu falei, que legal. Mas e aí, você já fez o caminho mental do restaurante, do lugar que você vai, dos passeios? Não. Então teve uma que ela ainda não tinha passado por mim. E ela foi para Paris, chegou em Paris, ela não sabia o que fazer. Ela ganhou a corrida e ela falou assim, eu só falo inglês, ninguém falava comigo direito. Eu não pude ir nos melhores restaurantes porque eu não sabia, eu não conhecia nada, eu fiquei irritada, eu não fiz nada em Paris. Eu falei, tá vendo? Se você tivesse, né, conhecido antes, eu já ia te falar, cria um caminho mental para você chegar lá e você já tá com tudo pronto, isso já realizou, porque você co-criou de alguma forma tudo aquilo. E é isso que a gente precisa na nossa vida, às vezes se conectar com o positivo para a gente poder chegar com mais facilidade. E parar de nutrir esses caminhos que estão aqui, né? Toda hora, repetitivos, a gente precisa cortar para a gente se nutrir. Caminhos prontos, né? Exatamente. A gente pode trocar esses caminhos, é só a gente querer, né? Se colocar para isso com consciência, né? Com intenção. Em primeiro lugar, a gente tem que ter intenção do que a gente vai fazer, né? Então, se eu decidir quais são, vamos lá, os 5 lugares que eu quero viajar, então pronto, toda vez que bater alguma energia ruim, pensamento ruim, vou para lá. Ou então eu tenho um plano de negócios, eu tenho várias coisas que a gente pode ter, projetos com os filhos, o que for, mas eu posso alimentar, eu posso nutrir isso. Então, uma coisa é eu falar para a pessoa, olha só, você não pode ficar com pensamento negativo, muito fácil. Mas eu preciso dar um exemplo para ela do que ela precisa fazer, as práticas. Outra coisa que eu gosto muito de falar é convida a alegria para a tua vida, né? Principalmente sentir uma energia difícil, convida a alegria para a tua vida. Como? Já cria a playlist da felicidade. Tenho certeza que todo mundo tem um monte de música aí que tá meio bagunçado lá na playlist, mas faz uma só de felicidade. Sabe aquela coisa que você quer dançar? Eu brinco muito que eu gosto de Carnaval da Bahia, que era a época que eu era novinha, e que eu dançava, aquelas músicas de final de festa. Eu ponho, porque eu tô brincando, eu tô dentro de casa, né, no meu trabalho, não tem ninguém do meu lado, eu posso botar uma frequência boa, uma música que aumente a minha vibração, porque às vezes a gente acorda, né? Não tem jeito. Todo mundo, às vezes, acorda com a vibração pesada, ainda mais nesse momento que a gente está aí de despertar, a gente está no mês 9, que tanta coisa veio aí para limpar. Várias vezes eu acordei e falei, peraí, vou tomar um banho, vou pegar um alecrim, vou tomar um banho de alecrim, eu vou colocar uma música gostosa, deixo na sala bem alto para aquela energia invadir minha casa, porque eu sei que a tristeza ela não pede para entrar. A tristeza ela só entra, mas a alegria a gente precisa convidar. Então, esses hábitos, a gente precisa trazer essa luz, às vezes, para uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está angustiada, né, que está ansiosa, que precisa entender também de respiração, precisa aprender a respirar, precisa voltar a respirar direito, porque está no automático.
às vezes não está prestando atenção, que não respira mais direito, que nos momentos de dificuldade para até de respirar. Então, tudo isso eu vou avaliando durante o atendimento do meu paciente para eu poder ajudar, porque foi mais ou menos isso que eu passei. E, na verdade, ainda conto mais, tá? Passei por várias coisas antes de ser terapeuta, mas depois que eu virei terapeuta e que eu fiz a transição de carreira, no primeiro ano, eu queria que as coisas acontecessem, né? De 22 para 23, eu queria que tudo acontecesse. E as coisas aconteceram diferentes, né? A realidade é diferente do que a gente quer, às vezes, né? E eu tive síndrome do pânico. E eu nunca achei que eu ia ter uma síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico dentro de casa. E eu falei, que é isso? Né? Então, tudo aconteceu comigo, eu acho que até para eu poder conversar com as pessoas. Espera, calma, né? Respira, começa a reparar tudo que tem do lado, volta, você precisa de um estado de presença. Então, eu acho que o caminho do terapeuta me fortaleceu muito, me fortalece, né, a cada dia. E fortalecer essas pessoas, para mim, eu acho que é ouro, sabe? Toda vez que eu vejo uma pessoa transformada, que eu tenho alguma paciente que fala assim para mim, Juliana, nossa, como que mudou a minha energia depois que a gente começou a trabalhar, como eu voltei a ver, tinha uma paciente na frente da quadra da praia, em depressão, um pensamento suicida, tinha acabado de se formar em Direito, queria passar em um concurso, querendo se separar, tudo acontecendo na vida dela. E ali a gente fez, desde a primeira sessão, ela falou, nossa, minha vida mudou, eu arranjei um emprego, não é o que eu quero, mas eu já arranjei um empreguinho, eu vou à praia, como você me falou, escuto as frequências, eu sento na grama, brinco muito da grama terapia, que eu acho fenomenal. Senta um pouquinho, você não tem praia, você não tem cachoeira perto? Com certeza você vai ter uma graminha perto de você, num parque, senta ali, pode sentar no banco e botar o pezinho na grama, ou senta mesmo com a perna cruzadinha ali na grama, fica 20 minutinhos, ou só em silêncio, ou põe uma musiquinha gostosa, né? Faz uma meditação, se conecta com você. Não tem outro segredo. A gente precisa um pouco frear, se desligar de tudo. A gente viveu uma pandemia aí que o mundo mostrou pra gente que a gente precisa reagir diferente. Né? A gente precisa olhar pra gente. E ali, e de lá para cá, muitas pessoas ainda não despertaram, e é uma pena. Né? Quem não despertou, que pena, tá ali passando o telefone. Às vezes a gente cai nessa, né? De também tá nas telas, correndo, né? Olhando o telefone o tempo todo, ou sair comprando uma roupa que a gente não vai precisar nunca mais. Tem tanta coisa que a gente ainda faz e a gente não olha para trás, né? Quem está despertando ainda olha para trás. Às vezes uma pessoa que passa do teu lado, que você adora, você fala, não, peraí, tô trabalhando, poxa, eu nem abracei aquela pessoa que eu adoro, sabe? Eu não dei uma atenção, eu não fiz um carinho. Quem despertou, eu acho que já está começando a olhar diferente, eu tenho certeza que está começando a olhar diferente. E é isso que eu fico feliz com essas pessoas que estão despertas, porque eu acho que quanto mais desperta a gente tiver, mais pessoas em volta também vão ser despertas. E eu acredito muito que isso é uma missão para nós aqui, né? Principalmente que não são, em relação à população, nós somos um percentual menor, mas eu tenho certeza que a nossa missão é do despertar, é de aumentar essa energia, para a gente poder propagar essa energia para os outros, né? Que uma pessoa com a vibração bem alta, em hertz, né? A gente consegue aumentar a vibração das pessoas que estão em volta, né? Em compensação, também. Com certeza, né? E assim, tem muita gente que ainda não tem a percepção de que frequenta lugares também com energia muito baixa, né? E aí entra naquele lugar, sente energia pesada e fica ali. Mas por que a pessoa fica ali? Por que ela ainda não consegue dizer um não? Né? Ela ainda não cuida da energia dela, ela ainda não tem essa percepção de que se o lugar não está com energia boa, eu vou dar uma desculpa, desculpa, olha, dá licença, meu telefone tocou e vou embora. Né? Ou tem alguém fofocando algum lugar, né? No trabalho, você fala, dá licença, vou no banheiro, só um minutinho, não entra na fofoca, a energia da fofoca é péssima. Então, assim, a gente tem vários momentos do dia que a nossa escuta tem que ser qualificada o tempo todo. A gente tem que ter esse nível de exigência com os ambientes da gente. Então, cada vez mais, graças a Deus, eu tenho pessoas assim em volta de mim porque eu escolhi também, né? Eu fiz escolhas em algum momento da minha vida, que eu fiz a escolha de estar no meio de pessoas que estão prestando atenção. Porque eu não quero passar mais um Réveillon num lugar que não tem pessoas que pensam como eu. Eu não quero mais sair à noite para um lugar onde toca músicas que as pessoas não sabem direito a tradução, pode ser um rock and roll,
mas é triste. E aí a energia do ambiente está triste, e aí você vai entrar dentro de uma caixinha de energia triste. Como que você vai sair de lá? Juliana, você comentou a respeito do termo, né, que você usou. A gente estava conversando em relação a diversas vertentes, né, espiritualistas que existem. E aí você usa um termo, né, universalista. Sim. Né? E a gente percebe que essa palavra, ela cabe muito bem no seu trabalho como terapeuta. Eu estava vendo as práticas, as ferramentas, né, que você coloca à disposição das pessoas. Medicina chinesa, medicina francesa, nova medicina germânica. E me chamou muito a atenção essa questão do renascimento, através da respiração. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque eu não conhecia essa ferramenta. O que vem a ser? Sim. É uma técnica que foi criada pelo Leonard Dior. Ele, nos anos 90, ele começou a praticar a respiração de meditação dentro de uma banheira com água, tá? Porque ele queria se conectar com as memórias do ventre da mãe dele. Então, ele começou a respirar dentro da água. E ele tentou por muitos anos aquilo, até que começou a funcionar. Ele tentou vários tipos de técnicas de respiração, tá? Então, a Ele ficava técnica... engolindo água e continuava. Não, ele não, com a cabeça para fora, tá? Desculpa. Ah, Não, tá. só com água imersa aqui, tá? Tá. Mais para frente, ele colocou snorkel, né? Ele tapou o nariz e botou o snorkel para ficar dentro da água, na água morninha. Mas, a princípio, se você fizer sem o snorkel, também funciona. Tanto é que hoje a técnica, ela tem no quente e no frio, né? Na água morninha, para você sentir mesmo que você está ali no ventre da mãe. Na água gelada de uma piscina também vai, ou numa banheira, enfim. Na água agradável. Então, a corrente da água te ajuda, né? A corrente elétrica, junto com a tua memória celular, que é tudo água, você consegue acionar com mais facilidade, através da respiração, essas memórias. E como que ela é ativada? Existe um nível de respiração que é colocado, mais ou menos, a gente respira na altura do nosso coração. É uma respiração mais rápida, mas tem mais longa, mais curta, enfim, é um tipo de respiração que você aciona essas memórias, porque ela é muito rápida. Então, vem para você o que o teu corpo precisa liberar. Às vezes você vai no terapeuta e fala, eu quero liberar tal coisa. Às vezes o seu corpo quer liberar outra coisa antes disso. Então, a gente tem várias camadas, né? Que nem tudo que a gente aprende aí, a gente fala assim, vou ali na constelação porque eu quero trabalhar tal coisa. Você vai lá na constelação, você sai de lá com 3 temas para constelar, porque a gente tem muita coisa para ir aprendendo, e eu acho que, de alguma forma, se a gente fosse de uma vez, né, aprender, acho que a gente não ia dar conta. Então, a gente tem que ir devagarzinho, né, que nem criança aprendendo de novo. Então, essa respiração, ela te traz na tua tela mental as informações que o seu corpo precisava liberar. E depois de uma terapia dessa, de uma sessão terapêutica, você se sente leve, absurdamente leve. Eu lembro que minha mãe falou assim para mim, minha filha, onde você estava? Parece que você rejuvenesceu 10 anos. Da primeira vez que eu voltei da minha primeira... Mas você fez ela e você sob a água? Eu fiz no seco. Fiz no seco, No sem seco? água. No seco. Fui no consultório dela e ela tinha muitas pessoas que trabalham com o renascimento no seco. Era um colchão no chão, a gente senta com o paciente, ou numa cama, que é um pouquinho mais larga que uma maca, mas uma cama mais baixinha, para você respirar à vontade. Às vezes a gente se mexe um pouco, por isso que ela tem que ser mais larga. E você aciona na sua tela mental, tá? O que aconteceu aqui nessa vida, tá? Mas, né, eu, com o meu trabalho terapêutico aí e participando de várias imersões, eu acabei descobrindo que a gente também pode acionar vidas passadas, né, para ir liberando também da nossa memória aí, das caixinhas aí, que a gente precisa liberar algumas coisas que estão conectadas em sincronia com a vida de hoje. A princípio, quando aconteceu a primeira vez, eu falei, nossa, eu não acredito que isso pode acontecer. E aí aconteceu comigo, num dia aí, num final de semana que a gente fez de renascimento, foram vários dias, mas pacientes que já vieram de um outro retiro para um segundo retiro, tipo, 3 meses depois, um outro retiro, já estavam limpando muita coisa, médicos, e eles quiseram fazer de novo, e uma das médicas
ela começou a acessar. Ela acessou 9 vidas. Eu comecei a filmar, né? Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir lembrar de todas as histórias que ela Através foi. da respiração, do exercício da respiração. A coisa mais linda. Né? Aí, às vezes tem também a respiração do renascimento com massagem ayurvédica, eu já fiz também, já recebi. Maravilhoso, a gente vai liberando pela fáscia, né? A nossa fáscia, ela tem informações. Né? A gente tem pelo corpo inteiro, então a gente consegue liberar, isso aciona através da respiração e vem tudo na nossa tela mental e a gente libera. E é um peso que a gente nem sabe que a gente libera, né? A nível fisiológico. Isso fica no corpo e às vezes a gente tem nódulos pelo corpo e tudo mais. Aquilo tudo a gente vai soltando, vai relaxando mais o corpo. Junto com o renascimento, eu fiz, junto não, né? Em momentos diferentes, eu fiz a medicina germânica para entender. A medicina chinesa, a francesa, elas também me ajudaram a entender tudo isso que faz parte do nosso corpo humano, né? Como que a gente aciona isso tudo, como que é a conexão com as nossas glândulas, da onde vem a glândula mestra que vai dar essa informação para liberar o que a gente sente no nosso corpo, os nossos hormônios, enfim. E a gente vai aprendendo. Eu achei incrível, assim, porque o que me chega de tudo isso que você está colocando, as suas experiências pessoais, né, a sua experiência e o contato que você tem como terapeuta, é que o termo cabe muito bem, essa coisa universalista. Por quê? Porque eu sinto que você usa as ferramentas que estão à disposição. Exatamente. Não é, olha, eu tenho uma linha que eu vou seguir. Não, você usa as ferramentas que estão à disposição. E isso é muito rico. Sim. Porque, às vezes, uma determinada linha pode ser que não consiga, né, abarcar, né, tudo aquilo que o paciente precisa, tudo aquilo que a pessoa está precisando. E como você conhece as ferramentas e são diversas, você, de alguma forma, vai falar, olha, eu vou conseguir descobrir o que está acontecendo. A gente vai tentar a respiração, olha, não conseguiu, então a gente vai tentar outro caminho. Eu já peguei paciente que não consegue respirar, né? Não consegue, assim, Não. Sair do padrão dele. Exatamente, vou te contar por quê. Porque as pessoas, elas estão respirando tão rápido que o diafragma está contraído. Às vezes ele está bloqueado. E a pessoa está num estado de estresse e ansiedade tão grande que ela não consegue. Então, na primeira sessão, a gente tem que ir fazendo exercício. A pessoa chega num grau de relaxamento. Ela fala, meu Deus, eu nem dormi, eu durmo desse jeito. Parece que eu ganhei um dia a mais quando ela acorda. Porque ela começa a usar os pulmões, encher todo o pulmão, que não estava enchendo mais. Então, assim, é uma forma da gente fazer o nosso corpo funcionar, trazer oxigênio, calma que a gente precisa. O nosso nervo vago, ele acalma o nosso corpo, né? A gente fica todo relaxado. Quando você bota para respirar, tem algumas técnicas, né, que relaxa o corpo inteiro. Então, ali naquele momento do renascimento mesmo, a gente pode ir até, né, a barriga da mãe, entender como é que foi, e vai vindo tudo na tela mental, e parece que você vê, é a coisa mais... Eu não acreditava, eu falei para vocês, né, eu tinha uma religião que eu era da Batista, né, e aí eu tive que, de repente, eu tive que entender e sair da caixinha para eu poder aceitar as respostas do universo, né, o universo estava me trazendo vários sinais que eu estava errada, peraí, vou sair da caixinha, deixa eu entender um pouquinho. E ali, quando eu aceitei, quando eu fiz uma outra sessão de renascimento, eu fiz com a psiquiatra, que ela também faz, e eu fiz em grupo, né, no dia do curso. E aí, eu me vi dentro da barriga da minha mãe, sentindo o calor da minha avó passando a mão por cima. Porque eu era muito conectada com a minha avó. Eu tive a nítida impressão que era minha avó passando a mão ali na barriga da minha mãe, como se eu estivesse vendo tudo aquilo acontecendo. Mas é uma coisa assim que eu falei, gente, eu não poderia nunca imaginar isso. Como que eu ia imaginar? Como que eu ia criar essa situação? Então, a gente consegue trabalhar, um trabalho terapêutico muito bonito. É um trabalho de liberação emocional, porque às vezes a pessoa passou um drama durante a gravidez que ela nem sabe, né? E ali no momento do renascimento ela descobre várias coisas, ela consegue se liberar de vários traumas. Tive uma paciente também que é uma coisa muito interessante, eu juntei o renascimento com a medicina germânica, porque ela tinha um problema de rejeição,
de abandono. Desde pequena, ela me contou toda a história da vida dela. E ela não entendia por que as pessoas abandonavam ela, mas pai e mãe nunca abandonou, né? Ela foi uma filha temporona, ganhou muito amor e ela não entendia tudo aquilo. No fim da história, a gente foi entender que no começo da vida dela, dentro da barriga, que durante a gravidez, né, durante o momento que o feto está sendo, a criança está sendo gerada, as células de memória começam a ser ativadas, começam a trabalhar. A partir dos 5 meses, você já começa a trabalhar mesmo essas memórias. E essas memórias dessa criança eram de que ninguém queria ela. E ela estava ali dentro da barriga. Como ela foi uma criança temporona, a mãe não quis dar atenção. E não quis dar atenção assim, eu já tive 3 filhos, poxa, outra gravidez, deixa acontecer. E quando chegou no final da gravidez, que ela foi fazer exame e tudo mais, ali pelos 6, 7 meses, quando foi a hora de ver se a criança estava encaixada, eles viram que a criança não encaixava. E eles começaram a ficar preocupados. E ninguém sabia o que fazer que a criança não encaixava. A criança estava virada para o outro lado. E a criança não queria sair, porque ela não se sentiu amada. Ela se sentiu rejeitada o tempo todo na gravidez. E enquanto a mãe dela não foi atrás de uma benzedeira para trazer a energia do amor, a energia de Maria, né, a energia do planeta Terra, conectar essa vida aqui na Terra, conectar ela à vida, depois do dia que a benzedeira fez isso, ela encaixou. Só que ela não sabia de nada disso. Veio tudo em mente, foi conversar com a mãe, começou a vir tudo, a história da família, e ela conseguiu entender de onde vinha essa sensação de abandono, da falta de merecimento, que ela sentia desde a barriga. E não tinha porquê, porque a mãe dava muito amor quando saiu da barriga. Ela chegou a falar para a mãe, ela fala que ela lembrava, aos 11 anos ela falava, mãe, para de tanto amor, isso é excesso. Só que com os companheiros, com os amigos, não era assim que ela reagia. Então, foi uma questão que ela trouxe para o Renascimento, a gente conseguiu curar. E, enfim, é muito bonito a gente ver, é muito bonito a gente entender que a ciência hoje traz muita coisa para a gente, né? Então, imagina, há anos atrás a gente não sabia que uma célula tinha memória, Registros, uma célula de um bebezinho, né? São neuropeptídeos que começam ali aos 5 meses e você já tem essa memória celular. Vai registrando, né? Vai registrando a energia que está no ambiente, aquilo tudo vai afetando a criança dentro da barriga. Então, realmente, a gente precisa estar sempre, não preocupado, né, mas sempre querendo estar em bons ambientes, com energia, onde a gente escute coisas boas, onde a gente sinta coisas boas, para a gente se conectar. E é uma coisa, assim, que o pessoal fala da lei da atração e da lei do retorno, né? Lei da atração, eu vibro, né, o que eu estou sentindo. É isso que eu vou vibrar. Então, não adianta eu só querer alguma coisa se eu não vibrar aquilo com vontade, né? Não sentir no meu coração. Então, eu preciso emanar isso para eu aumentar a minha vibração. E a lei do retorno, já não tem nada a ver, né? A lei do retorno é que, eu faço uma coisa errada e eu vou ter que pagar o preço de ter feito alguma coisa errada com consciência. A gente está num momento hoje em que uns têm consciência e outros não têm nenhuma. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência, não vai mais funcionar que nem antes, tem a lei do retorno, né? Então, hoje que a gente aprende isso tudo, será que a gente está fazendo mesmo? Né? Será que agora que a gente entende que tem energia da plantinha que está na minha casa ali, que eu posso tomar um banho de ervas, e eu não estou fazendo, será que eu não estou me auto-sabotando de alguma forma? Sabe? Se eu estou nervosa e eu preciso me acalmar, estou ansiosa, eu posso tomar um chazinho, uma coisa da natureza? Será que eu não procurar essas coisas para minha vida, será que eu não estou me sabotando? Então, quando eu comecei a trabalhar também com terapia e viver esse mundo, eu comecei a enxergar também que quando eu julgo, né, a gente julga, né, gente? A gente tem que aprender a não julgar. E a lei do retorno, paguf, né? Cada vez mais. Se eu julgar, nossa, eu pago, né? Tipo assim, nem é minha língua, porque eu só pensei, pô, véi, por que eu duvidei? Por que eu julguei? Né? Em vez de a gente confiar nas coisas, confiar no universo, confiar nas pessoas, entregar no positivo, às vezes a gente julga, mas é hábito que a gente tem que ir limpando. Então, assim, é todo um processo que a gente vai limpando ao longo do caminho da nossa vida, mas que eu vou trazendo
essa realidade para os meus pacientes, trazendo consciência para que eles possam, de alguma forma, se conectar a essa prosperidade, essa abundância que tem aí para gente na natureza, né? Eu sempre gosto de falar para elas assim, olha, nós somos perfeitos, nós nascemos com todas as células, né? Tudo tem em volta de você. Tem uma coisa que eu gosto muito de brincar também, uma coisa mais lúdica, assim, mas é bom para todo mundo lembrar. Lembra do Avatar? Aquele filme que tem aquela árvore no meio e vários fiozinhos, assim, caindo na frente, luminosos? E aí ele chegava, pegava o fio do rabo dele, conectava na árvore, né? E aí ele via todos aqueles fios. Esses fios estão na nossa frente. Todas essas milhões de possibilidades estão na nossa frente. A gente tem que querer se conectar com elas. Mas, às vezes, o nosso óculos, né, a nossa forma de ver, ela está mais fechada e a gente precisa se abrir para a gente poder se conectar a essas milhões de possibilidades. Então, o meu trabalho hoje é conectar as pessoas nessas milhões de possibilidades aí, positivas, olhar para esse caminho mental, que caminho mental que você está fazendo, positivo, do negativo, vamos olhar para o positivo, vamos equilibrar essa balança, vamos voltar a se amar, vamos voltar a se revitalizar, sabe? Vamos voltar a sentir a energia do universo, colocar o pé na mãe terra, se conectar com a natureza, trazer essa força pra gente, porque a gente pode tudo, né? Voltar para si, né? Sim. Voltar Ô, para si. Juliana, você agora eu tô. Você trouxe muita informação, me deu um nó aqui, Me conta. porque eu tô tentando fazer as conexões, mas fez muito sentido. Uhum. Essa nova era, eu olhando para a sua terapia, para a sua forma de trabalho, porque dizem que a gente está chegando aí no tempo limite de despertar, né? Sim. Ou você desperta ou você desperta. Você não tem mais meio termo, não tem como ser no seu tempo. A gente precisa dessa evolução, que ela Sim. seja né, de forma generalizada. O que eu percebo no seu trabalho é justamente isso. Você acessa camadas nas pessoas que elas Sim. não têm outra escolha a não ser. E aí eu percebo que por que está pipocando tantas terapias? Bom, com certeza. Cada vez mais a gente está tendo mais conhecimento, né? Porque Sim. chegou a época do conhecimento, não tem jeito. Eu acho que tinha muita coisa escondida que hoje está se abrindo um leque que a gente nunca ia imaginar falar disso que a gente está falando aqui, na internet também. Então, tudo está evoluindo, né? A nossa consciência também está evoluindo e se expandindo. Então, acredito que seja isso também. Renato queria falar alguma coisa? Eu não deixei, eu falei? Acha, não, que isso. É que eu estava pensando aqui, né? Aí você fala, eu sou assim, aí eu fico aqui divagando, aí vou, depois eu A volto. gente fica aqui, a gente fica tentando. Não, e ela traz Porque... muita informação nova, coisa que a gente não conhece. E a gente fica aqui tentando fazer as conexões, né? E essa coisa da respiração eu achei maravilhosa, porque ela traz um traço disso que você bem colocou, e do ambiente, né? Às vezes você frequenta um ambiente, você às vezes não se sente muito bem, então nós somos, né? O termo esponja, eu acho que talvez seja um exagero, mas na verdade nós somos suscetíveis, né? As nossas células são suscetíveis aos ambientes, né, em que a gente frequenta. E eu estava pensando aqui, porque a radiestesia é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu conheço muito pouco, né? Li alguma coisa a respeito e tal. E vi alguma coisa sobre o uso que se fazia há algum tempo, né? Dos objetos, por exemplo, tem o pêndulo, né? Que tem uma forquilha também que se utilizava. Agora, esse uso da radiestesia é o mesmo material que se utilizava, por exemplo, para encontrar minérios no solo e depois foi se percebendo a grandeza dessa sensibilidade da ferramenta, é isso? É mais ou menos por esse caminho? Sim, na verdade o pêndulo não é o que é usado, é o orímetro. A gente tem outros tipos de instrumentos na radiestesia que encontram água em algum lugar onde a gente não sabe se deve furar o poço ou não, então eles vão com esse tipo de instrumento também para fazer esse tipo de medição energética, né? O pêndulo não, você tem
a gente vai conseguir trabalhar em muitas coisas, né? Eu uso ele o tempo todo. É até uma coisa que eu falo assim, olha, gente, compra um pêndulo, só para você aprender a entender a energia que está no ar. Porque, assim, a energia, ela fala com a gente, sabe? E, assim, é aquela coisa, assim, de você pensar com os olhos fechados, tipo assim, deixa acontecer, sabe? Tipo, vamos ver o que ele vai falar. O que a energia está no ar, está falando para a gente? Porque a energia fala, sabe? O nosso campo vibracional, ele fala, ele é muito inteligente. É uma antena, nós somos antena, para cima e para baixo. Né? Se a gente parar para ver a nossa aura, para medir a aura tem mais de 2,5 metros para cada lado. Tá? Para frente, para trás, para cima. Então, nós não somos só o que a gente está vendo, a gente é muito mais. Né? Antes de eu chegar, a minha energia já chegou. E é incrível isso. Nossa, sabe? A gente incrível sente nas isso. pessoas. Incrível. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu brinco, né? Eu falo assim, gente, eu levo meu pêndulo, às vezes, para o mercado, e eu falo, será que isso aqui vai me fazer bem? Eu levo Ó, pro Juliana, mercado. você não está sozinha aí, porque tem uma pessoa agora aqui no vídeo aqui que está do seu lado aqui, que é com o tarô. Que é com o tarô, entendeu? Tá assim, vocês duas estão ali na competição, né? Sim, Eu posso Não, levar e meu eu tenho pêndulo? certeza que ele tá pensando assim. Não, tenho certeza que ele tá pensando, a outra vai querer comprar um pêndulo amanhã. Gente, é uma Tenho delícia. certeza que isso passou na cabeça dele. E o tarô, a energia que está no ar, que a gente não raciocina. É energia. É o tarô. Energia. Juliana, e a energia não mente, né? Não Que eu mente. acho mais incrível. Eu sempre fui meio cética em relação a cartas, Uhum. mas ela não mente. Uhum. Ela não mente. Eu E vou você contar pra vê você. que é. E fim. Não tem como. Ela Agora, não o é demais. pêndulo. Olha só, eu pego paciente que me mente. E aí eu vou lá no chácara dele e descubro. E eu falo, vem cá, peraí, me conta essa história, sabe? Eu já peguei paciente que terminou o casamento, que estava todo triste, que não sei o quê. Quando eu chego lá no chácara esplênico, tá 100%. Opa, peraí. Opa! Feliz. Opa! A namorada, você tá bem? Você tá bem equilibrado, né? Porque não tava assim. Então eu descubro as coisas. É muito engraçado isso. E a pessoa não quer contar. E eu vou descobrindo isso. Eu tô falando de uma coisa que é lúdica, que é engraçado, mas tem outras coisas que a pessoa não conta tudo, né, para você. Ela senta ali, ela foca em um problema ou outro, e de repente ela fala, ah, que bom que você falou isso, porque eu não te falei. E aparece a energia, vai mostrando pra gente. Né? Você Eu sabe acho que que e tem coisa também que a gente meio que não fala, porque a gente não dá muita importância, porque a gente, aquilo, né? Eu acho que isso daqui também não é tão importante. E às vezes é justamente aquilo que tá pegando, né? Que tá pegando. Então a gente precisa. Isso às vezes é uma energia bloqueada que a gente não sabe que tá, né? Porque a gente não tá dando atenção e a gente tá carregando com a gente aquela energia por muito tempo. E a gente não deu atenção em nenhum momento. E aí é num atendimento que a gente consegue olhar para isso, que eu olho para toda pessoa para eu entender o que tem, o que está atrapalhando ela. E a gente faz uma limpeza, a pessoa fala assim, gente, o que é isso? Muda a pessoa de acordar no outro dia bem, de voltar a dormir porque estava realmente, sabe, com o sono picotado, ou acordava muito cedo, ou acordava logo depois que ia dormir. Então, essas coisas todas a gente consegue regularizar sono, várias coisas. Ah, Juliana, tem coisa que tá doente por causa, né? É outra situação? Pode ser. A gente vai encontrar também na medicina germânica uma resposta. Mas a energia também, mesmo na medicina germânica, eu pergunto pro pêndulo, sabe? Vem cá, memória recente, memória passada, que eu uso também um mapa, sabe? E pelo mapa da pessoa, eu consigo saber a distância. É assim que eu faço quando a pessoa não está na medicina germânica no presencial. Então, eu uso um mapinha para eu poder ir no corpo dela e ver onde a energia está travada. Se não for pela mesa radiônica, eu também faço na medicina germânica. E aí eu uso o pêndulo. Eu misturo as técnicas. Então, mas olha só que beleza, né? A beleza do que você disse. A leitura da energia. Michele comentou, o tarô não mente. Você vê, gente, eu vou pegar esse pêndulo, eu estou indo no mercado, dá licença, eu vou levar meu pêndulo, porque, né, eu preciso ver algumas coisas. Tararara. E aí você também comentou em relação à aura, do tamanho. Já é o aurímetro, tá? Já ele é diferente, o aurímetro. Tá. Não, tudo bem. A coisa da aura, da gente ter a nossa aura, que ela está expandida. Nós não somos apenas esse alcance aqui do corpo físico,
né? E aí você usou um exemplo sensacional. Como a aura, ela é ampla, ela chega primeiro. Sim. Então, ela pode realizar esse toque de sensibilidade que o pêndulo faz, que o tarô faz. Por quê? Porque ela tem esse campo amplo. E a gente não consegue fazer isso de certo modo, por quê? Porque a gente não está atento a isso. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa e a gente, opa, estou sentindo alguma coisa, às vezes a gente não dá muita atenção, fala, bobagem que me veio aqui, porque eu estava chegando aqui perto desse lugar, antes de entrar eu já senti uma coisa e tal, mas não é bobagem minha, né? Vamos aí. Então, nós somos essa antena, como você bem colocou, né? Essa antena psíquica, né? Em movimento. E a gente não dá muita atenção, né? E porque também tem os barulhos do mundo, né? O mundo não dá sossego, né? Ele fica, né? E então, Então, tem o orai vigiai, né? Que está lá na Bíblia. tá, Como que eu uso ele para energia aqui que a gente está falando? o Se vigiai, essa né? antena está em volta de mim o tempo todo, eu posso ativar o campo dela para ele ficar mais fortalecido. Tá? Então, quando eu saio da minha casa de manhã, eu peço toda a minha proteção, né? Chamo o Arcanjo Miguel em cima, embaixo, do lado, do outro, para frente, para trás. E vai no meu caminho. Imagino todo. Meditação de manhã cedo. Acordo, não saio da cama, não vou pegar meu celular e entrar nos problemas do celular. Eu vou entrar, ficar um tempo em meditação na minha cama, vou imaginar o meu dia perfeito com tudo que eu tenho para fazer. E aí eu vou imaginar esse campo áurico maravilhoso em volta de mim, me protegendo. Eu vou imaginar a vaga do meu carro antes mesmo de eu chegar no shopping. Tudo vai. E eu vou falar, funciona. Isso parece brincadeira, mas funciona. Sabe, eu falo, filha, você já separou nossa vaga? Eu brinco com ela, né? Ela tem 15 anos. Já, mãe, pode deixar, tem nossa vaga lá. Eu falo, não pega uma, não, pega 3, filha. Vamos pegar 3 vagas. Eles garantem, na frente da academia é muito cheia. Vamos ampliar isso aí. Vamos ampliar isso aí. Vamos pensar aqui. E olha, às vezes eu chego lá, tem uns vibrar. 3 carros ainda. Eu falo, gente, isso, cara. Mas porque ninguém tá antenado. Ninguém tá usando a seu próprio favor. Gente, teve um dia que choveu no meu aniversário, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, ele lançou um alerta, não tinha isso aqui no Rio de Janeiro, né? Todos os celulares receberam um alerta de que ia ter uma super chuva no Rio de Janeiro e que numa sexta-feira a gente podia ir embora para casa porque a chuva ia ser uma super tempestade. E realmente choveu em outros lugares do Rio, mas não aqui na cidade. E no outro dia ia ser meu aniversário. E eu ia comemorar numa ilha no caminho de Angra. Eu falei, gente, eu não vou deixar de comemorar. Não vai chover, pode chover no Rio de Janeiro inteiro, mas não vai chover lá na ilha. E aí, todo mundo que me ligava, né, tentava falar comigo, mandava mensagem, mandava o prefeito falando. Eu falei, olha só, eu não vou ler o que você me mandou, eu não vou abrir o seu áudio, só quero te dizer, o aniversário vai acontecer amanhã, vai estar sol o dia inteiro, e você vai estar junto comigo co-criando o sol. Fez sol o dia inteiro, só na ilha. Quando deu de noite, caiu a chuva. Mas fez porque a gente precisa entender o quanto a gente é forte, o quanto essa mente funciona, sabe? Que a gente não usa nem a metade. Acho que nem um terço, viu? Eu acho que nem um terço. Nem um terço, né? A gente usa 10% e olha lá. E aí a gente não está usando isso que está em volta da gente. Olha que coisa, sabe? Tem gente que come sem abençoar a própria comida. A gente é tão fácil, né? Eu abençoo essa comida, que me nutra, que, sabe, que me faça mais forte. Eu posso falar tanta coisa para minha comida, eu ainda falo que me nutra e não me engorde. Eu falo já tudo ali, vai deixar tudo lindo, maravilhoso e ainda não vai me engordar. Eu tenho umas amigas de academia que falam assim, empina meu bumbum 1000 vezes. Eu falei, que bom. Então a gente já brinca, sabe? Mas vai agachar não para ver. A gente tem que, sabe, levar para o lúdico. A gente tem que trazer essa brincadeira, mas com esse conhecimento, sabe? Para vir essa leveza para a nossa vida. É tão bom, é tão melhor do que a gente ficar alimentando medo, raiva, dificuldade. Eu vou trair mais isso, não tem jeito, eu estou pedindo para o mundo.
reclamação, eu estou clamando de novo para vir para minha vida. Uma outra coisa que eu aprendi no trânsito, e foi muito maravilhoso, porque tinha uma coisa que eu ficava muito nervosa no trânsito, sabe? Como eu ia muito longe, voltava muito aqui. Nossa, eu xingava no trânsito, fazia tanta coisa feia, assim, mas ninguém sabia, eu estava dentro do meu carro, né? E eu falava, gente, mas isso não está certo. Minha filha está atrás, eu estou jogando o meu lixo nela. E aí eu comecei a falar, isso não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais. Comecei a me trabalhar. Aí, um belo dia, estava muito bem, numa fase muito boa. Aí uma mulher, né, na correria do dia, ainda peguei o carro para fazer alguma coisa, a mulher na minha frente freou com tudo, assim, uma pista, e eu falei, gente, né? Aí ela pediu para o guardinha, tem alguma vaga, aquela coisa devagar, lenta, do nada. E eu falei, gente, quem que não acha que ela parou uma pista inteira lá atrás, ela, né, vai causar um acidente? Eu falei, vamos dar um buzinadão nela. Aí eu falei, não vou fazer. Por quê? Se eu fizesse aquilo, eu ia ainda falar o que eu estava pensando, né? A minha energia ela ia mudar, não é só energia, a gente sente a química no corpo, né? Porque muda, né? A gente libera hormônios, né, de estresse que não tem jeito, a gente sente aquele sangue esquentar na hora que a gente vibra isso. E ali eu tava para acontecer uma coisa muito boa na minha vida. Eu falei, não, é o universo. O universo tá pedindo para eu me acalmar, esperar, para eu ter paciência, tá bom? Não vou perder minha bênção. Não vou. Por quê? Porque eu conheço o meu campo vibracional, eu sei que eu vou ter um salto quântico e eu tô juntando energia no meu campo vibracional para eu passar de fase na minha vida, sabe? Então, se eu ficar deixando a raiva, o medo, a escassez, a reclamação entrar na minha vida, não tem como, gente. A soma não fecha, né? Então, quando eu fiz uma vez um curso que eu tinha que fazer o controle das minhas emoções todo dia, no final do dia, e fiz 120 dias isso. Pronto. Sabe? A gente começa a olhar para o que a gente está fazendo com essa energia. Lógico, né, que às vezes acontece de eu ficar brava, de ficar, tem coisa que tira a gente do sério, mas também tem aquela questão de quanto tempo eu passo com essa energia. E qual é o tanto que eu vou me alterar, porque eu já sei o que faz no meu corpo, eu não quero mais essa química. Não quero mais sentir isso no meu corpo, porque eu sinto que eu estou me intoxicando, estou me envenenando com o meu próprio corpo. Né? E eu falei lá no começo da minha vitiligo, as doenças autoimunes são células nossas, né, que estão contra a gente. É como se eu tivesse parte do meu exército lutando contra mim mesma. O que aconteceu comigo que parte das minhas células estão lutando contra mim mesma? Eu consegui ter um diagnóstico da minha vitiligo, que ela estacionou completamente, e eu fiz um exame para entender como é que estava, normalizou, não está mais ativa no meu corpo. Então, para mim, foi uma vitória de eu saber que toda mudança que eu tive de vida, eu estou conseguindo controlar, porque nós somos o que nós consumimos, nós somos essa energia que a gente vibra, né? E nós somos o meio também. Se eu me colocar em bons lugares que tem essa vibração boa, eu vou ter a minha elevação da minha vibração. Mas se eu me permitir estar no meio de pessoas que têm uma energia que não é boa, escutar papo que eu não gosto, né? Escutar música que eu não gosto, me alimentar, porque é uma forma da gente se alimentar. A gente alimenta as nossas células com tudo que tem em volta da gente. Então, eu tenho que entender isso e levar para a vida. Não tem jeito. Vou fazer mais ou menos, ou me ver e depois que passa da porta muda. Isso que você comentou, Juliana, né? Da raiva, né? Vamos falar a palavra aqui, né? Uhum. Ou até outras palavras, né? O raiva, ódio, etc. Uhum. É natural, né? Sentir, porque todo mundo sente e tal. Mas quanto tempo que você vai ficar nessa aí, né? Você vai ficar um dia, uma semana, um mês, uma hora? A gente fez um episódio sobre inteligência emocional com a Silvia Trevisan, e ela contou uma historinha muito legal, né? Porque o aprendiz foi perguntar para o monge, a situação está tão difícil, eu fico com aquele sentimento e tal, porque o outro veio e fez isso comigo, né? Como que eu lido com o outro? Aí o monge falou para ele, mas não existem os outros. Exatamente. Então, isso que você fez, né? Você falou, olha, peraí, eu estou aqui cuidando, né, da minha estrutura energética, quero dar o meu salto quântico, eu vou entrar dessa mulher aí que agora... Não. Não, vou segurar aqui. E ela ia virar a esquina, eu nunca mais ia ver essa mulher na minha vida. Que loucura, né? Só ia ficar aquela energia, né? Aquela energia. Eu ia ficar brava, ia sair xingando, aí daqui a pouco ia falar um palavrão. Pois é. Mas essa sua atenção é que é o segredo. Como que a gente pode ficar atento? Opa, eu acho que eu estou passando aqui do
Peraí, tô passando do ponto aqui. A gente tem que A é o É horário difícil, de né? vigiar o dia inteiro. Não É o vou dia cair inteiro, né? nessa de perder a minha energia para os outros. Mas nunca. Aquele dia foi uma virada de chave, assim, para mim, que eu não vou mais perder. E até quando eu tô muito brava com alguma coisa, eu paro e penso assim, será que vale a pena eu ficar brava por isso? Sabe? Será que. Porque, assim, o que a gente perde energeticamente, vibracionalmente, é enorme. E de tudo que a gente cria e cocria na nossa vida. Então, E volta, Juliana, desculpa te interromper, mas é que me veio a ideia, volta para aquilo que você falou no início, que é tô aquela andar de coisa do baixo. caminho percorrido. Não, do caminho percorrido. Uhum. O cérebro vê que já tem um caminho percorrido naquela coisa de ficar ali na raiva. É fácil, a neurociência falou, o cérebro, Ele volta, é Ele meio cria que ele vai para conforto, ali. né? Ele Ele fala, ó, evolui. entra nesse caminho aqui, porque já está pronto. Ah, que legal, é esse caminho de eu ficar o dia inteiro lembrando daquilo. É isso aí. É o que você falou no início. Olha, a grama já até deitou ali no caminho. Né? Exatamente. A gente Então, faz peraí, jogo, será? né? Vamos fazer um outro caminho aqui, porque aí o cérebro se acostuma também com a alegria, né? Exatamente. E se eu falasse de salto quântico, né? Quando eu É. estou juntando energia aqui, estou ficando feliz, estou, sei lá, eu tenho amor, eu tenho gratidão, eu tenho compaixão no meu campo vibracional, estou o tempo todo emanando isso. Né? Eu estou juntando energia para eu mudar, né? Para eu dar um salto quântico, porque a gente junta, né? Não é progressivo, mas a gente junta e de repente o salto quântico. Em compensação, se eu dei o meu salto quântico e aqui em cima eu tive uma crise de raiva, não consegui sustentar. Manter é o mais difícil. Sempre manter é o mais difícil. É muito fácil chegar para minha paciente e falar: olha, você tem isso por causa disso, disso, daquilo. Vou colocar a tua energia lá em cima. Só que eu preciso trazer a consciência para você que vai manter. Porque ela precisa estar nesse alerta. Só que ela sai tão bem dali que ela fala: caramba, agora o negócio vai dar certo. Realmente, eu senti. Eu, não. Aí ela sai super empolgada. Ela ganha um gás. Ela ganha um gás. Sabe? E aí eu falo, ó, faz isso, faz aquilo, e a pessoa vai fazendo. E é tão lindo quando você vê que a pessoa constrói, sabe? E aí eu falo, gente, imagina, sabe? Se não faz isso agora, como que é a vida da pessoa, para onde que vai, o que vai acontecer? Então, assim, trazer essa luz é tão bonito, sabe, para as pessoas, trazer esse olhar é tão mais leve. E às vezes eu falo assim, ai, por que não ensinam na escola, gente? A escola tinha que, sabe, ter uma matéria e começar a ensinar as crianças. Tem que fazer diferente, que eles aprendem com mais facilidade também, sabe? Então, eu acho que a E gente está aí, precisando aprender mesmo. e aí isso vai pro coletivo, né? Porque essa pessoa que despertou com você, isso vai reverberar no ambiente dela. Sim, Ou isso reverbera seja, demais. Eu tenho uma exato. experiência hoje, né? Agora eu fiz 3 portais seguidos de meditação aqui no Rio de Janeiro, no Templo Nova África, é um local que a gente recebe as pessoas para as terapias, é uma escola de inteligência espiritual, é um templo universalista. Lá que eu me encontrei. E aí a gente conversando, tem energia sírios, energia de arcturianos, enfim, tem várias coisas que são trabalhadas ali. Acupuntura, floral, mesa radial, tem de tudo ali dentro, reiki. E aí eu falei, vamos fazer um portal, porque a gente já fazia todo ano, eu e o pessoal de Sírios, né? A gente sempre abria no 7/7. Aí, esse ano, eu falei, tá tão bonito o templo, teve uma reforma, vamos abrir lá. E a gente abriu o portal lá. E as pessoas começaram a vir a meditar. E foi lindo demais para mim, uma moça que falou assim, olha, eu achava que esse negócio não era para mim de meditação, nem sei se eu fiz certo, mas eu tô tão bem de estar aqui, eu quero estar em todos com vocês. Então, assim, quando eu expando o meu campo vibracional e eu ainda me conecto com outras pessoas, a gente faz uma onda energética, né? E a gente emana isso para o mundo. A gente emana amor para o planeta Terra. Então, isso é rico demais. Então, às vezes, eu não consigo fazer sozinha, mas eu consigo fazer em grupo. E aí eu vou devagarzinho entendendo o que eu posso fazer para eu ir mudando. Mas o negócio é a gente aprender. Eu também não sabia meditar, eu também achava que não era para mim, eu também achava que a terapia não era para mim. Se vocês soubessem o que minha mãe achava, né, de ir se tratar um psicólogo, um psiquiatra, eu nunca tinha chegado lá. Mas eu me abri. Né? Eu cheguei a fazer vidas passadas, que na época eu falava, gente, pelo amor de Deus, não vou fazer vidas passadas. Fiz vidas passadas, entendi até, falar, opa, obrigada, tá bom, já entendi demais, emoção demais, agora já deu, já entendi o recado. Tinha conexão, sintonia de vidas passadas que eu precisava enxergar.
E tá bom, porque assim, eu não quero ficar olhando para trás também o tempo todo, eu quero olhar porque aqui já tem coisa demais, quero olhar para frente. Mas eu pude entender, e esse universo está disponível para gente, né? E eu quero acessar, Então, isso que eu mostro um pouco nesse meu caminho aí de trabalho, de terapia, que tá disponível para gente. É rico demais a energia que tem aqui, sabe? E a gente precisa entender isso, as pessoas precisam entender. Então, é um olhar diferenciado que eu trago para a terapia, que é a minha forma de ver, muito ligada à minha história de vida, às minhas dores que eu precisei passar para poder entender, e hoje ter construído isso e falar, eu quero uma vida assim para mim, eu vou olhar só para a luz e eu quero ensinar as pessoas a viverem dessa luz, porque foi assim que eu consegui fazer minha transição de carreira e, e viver só de... Eu não quero viver, é meu plano A, não é meu plano A, não vou viver de outra coisa, porque isso é a minha vida, e eu me conectei com isso a fundo, então assim... Eu acredito muito que as pessoas precisam desse despertar coletivo. Claro que o primeiro passo é individual, a gente precisa ajustar nossa frequência. Eu entendi nesse ano aí que eu tive essa oportunidade de fazer 3 portais seguidos, que eu consegui passar mais facilmente por todos esses desafios energéticos que a gente está tendo, né? A Terra está tendo muita energia, influência energética, uma incidência muito grande. A gente vê a frequência Schumann, não sei se vocês acompanham, que tem momentos que ela está com blackout, tem momento que ela está em cima, momento que ela está lá embaixo. Acabou que antes ela era, né, tinha uma medida mais baixa, agora quando chega no baixo, eu não sei vocês, mas eu fico mal quando ela está baixa, que agora ela está subindo tanto que eu começo a ficar mal quando ela está baixa. Então, assim, teve eclipse esse mês, 3 portais aí de 999, né? Foi dia 9 de setembro de 2025 que dá 9. No dia 18 foi 9, e no dia 27 é 9 de novo. 9/9 de 2025 dá 9. Então, assim, é um portal trino. Exato. Né? E mais 2 eclipses. E a gente está olhando para as pessoas e está todo mundo tendo reflexo disso. Agora, quem não tem espiritualidade, não sei como está fazendo. Não sei. Eu dava choque nas pessoas quando eu não cuidava da minha espiritualidade. Eu dava choque no carro, dava choque nas pessoas. Eu cumprimentar, eu dava choque. Por quê? Porque eu tinha energia demais para doar e eu não sabia. Sabe? Então, tem tanta coisa relacionada à nossa energia que a gente não está sabendo, a gente pode cuidar, a gente pode trabalhar, a gente pode emanar energia para as pessoas, para as plantas, para os animais. Olha que rico isso, sabe? A gente precisa levar isso para frente, adiante. Então, hoje é essa a minha missão. Hoje é o que eu trago aqui para tratar as pessoas, para que elas possam expandir a consciência delas mesmo e levar para frente, levar adiante. Renato Leandro, existe o espiritualista light. Esta mulher, ela é nível hard. Esta mulher é nível hard. Olha, realmente, a Juliana, ela fala o seguinte: essa energia aqui eu preciso colocar em movimento. E pronto. E põe. Eu vou colocar em movimento. Vou colocar em movimento. Colocar em movimento. Porque se não tiver em movimento, não vai funcionar, vai travar tudo, né? E é muito bonito a questão assim, a gente vem acompanhando, conversando com as pessoas aqui nesse espaço, e aí, Juliana, a gente percebe assim, que cada vez mais, para que as pessoas possam entender essa relação do que a gente faz, do que você faz, dessa nossa conversa, é uma coisa muito simples. Então, a ponto de você falar e de trazer para a gente, explicar essa técnica que uma simples respiração, uma mudança dessa forma de respirar, eu posso acessar alguns registros que o meu corpo psíquico, as minhas células registram, através da respiração. Então a gente vai percebendo que no simples a gente vai encontrar caminhos para a gente poder andar, né? Com os pés descalços aí nessa espiritualidade. Tá tudo aqui, né? Tá tudo, aqui nesse exatamente. Cérebro, ela tá. Nós somos essa estrutura, esse universo aqui pulsando. Sim. E nós somos, e é simples, todo mundo pode acessar. Todo mundo tem essa
essa possibilidade, Capacidade, né? capacidade. Sim. Tá pronto, na verdade a gente está pronto. É entender que está no simples. E o que você faz é uma herança que você vai deixar aí. Se você, imagina, você atende uma pessoa e você fala, meu, eu mudei a vida dessa pessoa. Eu mudei. Certeza. Não vai olhar mais igual, sabe? Eu tenho certeza. Não tem mais volta, né? Não tem. Não tem como desver. Mais volta. A Michelle gente coloca, usa né? muito- Desver. A gente usa muito essa palavra aqui. Uma vez, depois que você viu, não tem como desver. Eu já vi agora não Agora tem, já né? era. Vai. Só Né? segue. Então, eu espero que da mesma forma que você está trazendo esses conteúdos aqui para nós, a gente queria agradecer e da mesma forma, assim, esse espaço aqui, ele tem esse objetivo, sabe, de pessoas como você, sabe, Muito bom, para que você obrigada. venha quantas vezes você puder e quiser, porque a gente está à disposição para isso, para esse trabalho que você faz, para que as pessoas que de repente, nossa, mas eu não conhecia, agora vão conhecer, vão ficar sabendo. Isso, muito bom. Como a Michelle falou, esse nível hard, né? Esse nível De hard. busca da... vamos colocar em movimento. Você sabe que eu estou acordada desde as 4:30 da manhã. Nossa. Hoje, quando eu estava no trânsito ali por volta das 5 horas, eu estranhei, a minha energia tá tão em alta, porque eu fui para academia de manhã, deixo a filha na escola, trabalho o dia todo, mas sempre que tem gravação, de alguma forma eu tento me manter conectada ali com uma pessoa, né? Vou na rede social, dou uma olhada, entrei hoje nos seus stories, vi os seus vídeos. É uma forma de me trazer segurança, né, para a gravação. É uma forma de eu, de alguma forma, ali me conectar ao convidado. E eu estava me perguntando, nossa, uma hora dessa, eu tô acordada desde as 4:30, eu tô super bem, né? Não tô naquela, tem gravação. Não, eu tava super bem. Agora, Juliana, eu entendi o porquê. A sua energia chegou muito antes, mas muito antes de você. Legal. Então, você agora me trouxe clareza. Eu estava sem entender, eu ainda cheguei em casa, eu falei, nossa, tá estranho hoje, porque normalmente eu tô mais cansada, né? Mas não, a sua energia já estava aqui. Ai, que maravilha, fico muito feliz, gente. Obrigada. Bom. Fico muito feliz de poder falar do meu trabalho, de estar aqui com vocês, de encontrar pessoas como vocês também, né, que estão seguindo aí nessa espiritualidade além das fronteiras. É um tema que a hora que eu li assim, eu falei, opa, peraí, é para mim, quero conversar com essas pessoas, quero entender o propósito deles, que é o mesmo propósito que o meu, com certeza. E da gente estar acendendo essas luzes, né? Parece que estava tudo no escuro e a gente começou a acender. Tem uma lanterninha em cada lugar, em cada estado, em cada país. E a gente vai levando isso tudo. Eu conversando com vocês até um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Eu já consegui atender pessoas em até 12 países fora do Brasil. Então, para mim, isso é uma vitória, né? Dessa expansão, de tomar essa proporção que eu nem imaginava quando eu fiz a minha transição. Eu falei, olha, vai ser ali na cidade, em volta do meu bairrozinho, e de repente a gente consegue, através da internet, acessar pessoas que estão lá do outro lado do mundo, no meio de uma ilha. Então, assim, é incrível a gente poder conversar com essas pessoas, a gente poder dar o suporte para essas pessoas, porque o que elas estão esperando é se conectar com gente como a gente, né? Nossa sintonia chegar em tantos lugares. Então, fico muito feliz, grata de estar aqui hoje também, no final do dia, né? Não tem jeito, a gente pensa assim, gente, no final do dia, gravação, como é que eu vou estar? Maravilhosa, feliz da vida. Maravilhosa. Muito bem de estar aqui com vocês conversando. E olha, compre um pêndulo, viu? Não, não, você sabe que eu sou a louca, né? O povo vai ficar, meu Deus do céu. Não, mas é brincadeira, né? Mas eu acho tão legal isso do pêndulo. E que nem das cartas, eu também uso baralho cigano, né? Eu adoro. Tarô ainda não uso, mas não vai faltar Não. de eu aprender. Final do dia eu mando uma mensagem para Renato Leandro. Tem alguma pergunta para o tarô? Que legal. Todo mundo dá risada. Todo dia. Aí a gente começa. A gente fica meia hora, uma hora ali. É muito bom. Uma delícia. E assim, não é só assim, não é uma diversão, não é uma distração, né? É que a gente fala com muita leveza.
mas a gente É o que vê a os gente não resultados. está enxergando com aqui, ó. Vem no Meu tarô, Deus, exatamente. né? É uma Fecha os coisa. olhos para entender a energia das cartas, a energia do pêndulo. Então, a gente pode ser intencional para a gente poder buscar as respostas que estão no universo, né? Quando a gente Exato. solta também uma pergunta para o universo, né? Às vezes eu brinco muito, eu falo assim, universo, eu estou pronta para tal e tal coisa. Quando vai chegar? Eu vou, a Juliana conversando com o universo. Também faço Sim, isso, sabe? sim, Porque a gente tem que entender o poder dessa vibração, né? A gente pensa, a gente sente e a gente fala, sai por aqui, isso tem uma vibração. Isso sim, cura, isso acalma. A gente tem que usar muito isso a nosso favor, com intenção. sim. Maravilha. E agora eu quero aí que você dê os seus contatos. Eu sei que toda segunda-feira aí você tem uma prática, às 8 da manhã. Às 8 da manhã eu faço reiki gratuito Sua. para quem entrar ali. Às vezes não tem muita gente, mas durante a semana todo mundo assiste, me manda mensagem em vários Sim, lugares. Falam para mim, Juliana, você falou para eu ir para a grama fazer, e você contou uma historinha assim, assado, nossa, foi incrível, meu dia mudou. Então, assim, eu comecei essa prática de segunda-feira quando teve aquele problema no Rio Grande do Sul. E foi muito legal. Depois eu parei um pouquinho, agora eu voltei, porque eu sinto que as pessoas precisam, sabe, se conectar com essa energia. É o momento que eu faço reiki para mim, eu faço para as pessoas. Então, acho que vale a pena na segunda de começar a semana assim. Nas terças eu estou na rádio paranormal.plus. Então, todo dia, 3h30 da tarde, eu estou lá na terça e no domingo também. No sábado se repete. Domingo eu estou Nossa, gente, a gente começa a pensar no tanta coisa que a gente faz. Na Soulcast também, é segunda e domingo. Eu sempre posto isso. E à noite, na terça, eu faço uma live sobre paranormalidade, né? Com uma pessoa que é maravilhosa, que eu tenho muita confiança, que eu venho aprendendo cada vez mais, que eu não entendia nada sobre a espiritualidade assim mais profunda, vamos lá, de Umbanda e tudo mais. E eu falei, eu quero entender essa energia, eu tô aqui na Terra, eu quero entender todas as energias que tem em volta de mim, sabe? Eu tenho me apaixonado cada vez mais por esse mundo, porque essa pessoa que está junto comigo, a Cris Charnes, ela traz uma paixão pelo que ela faz e ela mostra uma beleza que quando a gente não conhece, a gente tem muito medo, né? Porque eu, por exemplo, eu tinha muita crença limitante sobre tudo isso. Então, ali a gente está tirando os véus aí da verdade, trazendo para esse mundo. Eu comecei com um livro que eu li dela, que ela psicografou, e ela falou a forma como ela enxerga os espíritos. Eu falei, gente, mas que coisa incrível, né? E eu aqui com medo. Falei, não, peraí, quero conhecer isso. Se ela pode, eu também posso, né? Então, assim, é a questão da gente se abrir. E ela está trazendo isso. A gente faz perguntas e respostas, enfim, na terça-noite. E eu quero aproveitar também para falar que a gente vai ter um portal no dia 10/10. Dessa vez eu vou fazer online. Então, quem quiser se inscrever, vou deixar meu contato. Pode entrar na minha bio, falar comigo, ou eu vou falar o número do meu celular, que eu nunca lembro, mas está anotadinho aqui para falar para vocês. É DDD 21 96756 1999. Vou falar mais uma vez. DDD 21 96756 1999. Lá no Instagram, meu contato é julianaguinâncio.oficial e no YouTube também, Juliana Guinâncio. Então, podem me contactar, podem participar de forma coletiva, tem os momentos gratuitos, tem vários momentos gratuitos, eu gosto muito de estar nessa comunicação com o universo, né? De colocar esse conhecimento que eu estou trazendo, acho que é exatamente isso que me faz feliz de poder colocar para frente. Às vezes o conhecimento não é só meu, eu estou dividindo com alguém que eu também trago e para falar. E é isso, estou nesse aprendizado. Que bom que vocês gostaram, que a gente se conectou aqui, essa sintonia foi maravilhosa. Você disponibiliza muito conteúdo gratuito de muito valor. Sim, sim. É um conteúdo gratuito de muito valor. Se você tiver link, nos envie. Os seus contatos vão estar na descrição do vídeo, os seus canais de comunicação. Se tiver link de inscrição, você envia, que a gente também disponibiliza aqui. Pode deixar, eu envio sim. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Juliana, muito obrigado Quer falar por alguma ter coisa, aceitado Renato o nosso Leandro? convite. Não, acho que foi maravilhoso, né? São Foi muitas maravilhoso. informações. E, assim, o testemunho também da própria vida, que é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento teórico e sempre tratando os outros.
e ela mesma não passou, né, pelo caminho, né, da transformação. Então, quando você passa pelo caminho, né, como é o caso da Juliana, como ela bem colocou, tudo fica mais autêntico, né, fica com um brilho especial, fica vivo, é um aprendizado vivo. Então, você falar, Juliana, da sua experiência pessoal, isso é muito legal, porque é a experiência viva desse caminhar, né, e de descobertas, né, que a Juliana, que está aqui agora conversando com a gente, não é a mesma, né, que trabalhava lá no Galeão, que de repente foi lá no caminho da Igreja Batista, enfim, não é. Agora esse caminho chegou até aqui, esse momento agora, né? E é isso que a gente está levando para as pessoas. Então, muito obrigado. Muito Eu que obrigado. Já fica o agradeço. convite. Fico Tá? muito Para que feliz você pelo volte. convite. E legal você falar isso, né? Porque a gente olha para trás e a gente fala assim, ai, como eu mudei, né? Que coisa boa, não sou mais aquela Juliana do Outra passado, pessoa. né? E a gente vai mudando, e são várias versões, daqui 5 anos, 7 anos, como eu vou estar, né? Como vocês vão estar, e a gente vai estar com mais novidade, mais crescimento, mais coisa para contar. E isso que você falou de eu contar a minha história, e eu tento falar da forma mais fácil e mais prática possível, porque às vezes é difícil, né, das pessoas entenderem, mas eu gosto de contar o que aconteceu comigo para a pessoa conseguir fazer essa conexão aí e ver que é uma ferramenta que ela também pode usar para a vida dela. Né? Exato. Exemplo. É isso. Então, Obrigado. é com muita tristeza que a gente se despede desse sotaque carioca bom demais da conta. Ai, obrigada. Lembrando para você que nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até. Valeu, até mais. Até mais.